Hoje, no Quintas com Quintais, vamos receber os novos carnavalescos da Grande Rio de Caxias. Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Tudo bem, meninos? Tudo bom, obrigado pelo convite, Mauro. É um grande prazer estar aqui para conversar contigo. É uma pessoa que a gente admira, né? Que a gente via carnaval desde criança. E agora a gente está podendo conversar aqui. Pois é, mas esse é o nosso objetivo aqui do programa, sempre é alcançar aqueles que, por algum motivo, não conseguem estar tão perto da ideia do carnaval, do conhecimento, da importância cultural do carnaval. Então eu costumo sempre entrevistar carnavalescos, escultores, pintores de arte. Eu procuro buscar todos os segmentos para que em algum momento esse discurso chegue a esse menino que está lá no interior, ou essa menina, ou esse interessado em conhecer a mecânica do carnaval. E o próprio carioca, que às vezes nem sabe, né, como é que funciona tudo isso. Né? Não, é verdade. Até porque o carnaval a gente não constrói sozinho, né? O desfile das escolas de samba a gente nunca faz sozinho. E às vezes uma pessoa que tem aptidão para uma coisa ou para outra não conhece, não sabe como é que é a engrenagem das escolas de samba. Então, de repente, conversando ou vendo os programas, consegue se interessar em produzir. Esse foi o carnaval. sentimento que você teve quando assiste aos programas? Foi, verdade. É isso? Exatamente. A gente vê, caramba, olha lá, aquela pessoa que começou como eu, né? Via os desfiles pela televisão e me interessava pelas escolas de samba, poder hoje produzir carnaval, né? Fazer. E numa importantíssima escola do Rio de Janeiro, que é a Grande Rio, né? A forte escola de Caxias, né? Sim. Passando por um momento de total, como é que eu vou dizer? Renovação, né? Porque é uma escola que tradicionalmente traz carnavalescos mais robustos, e dessa vez traz carnavalescos robustos, didaticamente falando, né? Qual é a sua formação? Eu sou formado em Relações Internacionais. E hoje faço mestrado em arte na UERJ. E o Léo? Eu sou formado em Letras e Direito. E aí fiz mestrado e doutorado em Letras, agora fazendo pós-doutorado em Letras, também na área dos estudos culturais, né, mas dentro da Faculdade de Letras. Que maravilha. Então você vê que o perfil, né, o que a gente tem visto aqui nas entrevistas, é que o perfil, vamos chamar de nova geração, embora todos já tenham aí uma experiência com carnavais nos outros grupos, né, o perfil da nova geração é bem diferente, né, do perfil que os antecederam, né? Então você tem hoje pessoas que têm toda uma estrutura, todo um estofo, né, didático bem diferente. Então isso talvez venha a mudar toda a cara dessa sequência de desfiles que estão para vir aí em 2020? Eu acredito que certamente esse próximo carnaval terá uma cara, uma estética diferente daquela, né, que nós observamos nos últimos anos, porque a dança das cadeiras, né, famosa, entre os artistas foi muito intensa. Sim. Houve, né, uma troca significativa, né, de casas, podemos dizer assim. Então, me parece que se desenha um carnaval inusitado nesse aspecto, né? Não vai ser apenas mais um carnaval. Com certeza, ele terá características diferentes. E você acha que isso foi uma coisa agregada à dificuldade financeira? E aí os presidentes abriram os olhos e disseram, não, vamos trazer uma geração mais nova, talvez com menos ambições, não no sentido pejorativo, eu falo ambições com relação a trilhar de carreira, né? E aí, a partir daí, a gente vai criar a nossa nova cara, né? Porque você vê isso em várias escolas. Você vê os jovens em várias escolas. Você vê as novidades, o frescor em várias escolas, né? Que não tinham esse perfil. Eu cito mais uma vez a Grande Rio, que era uma escola que sempre trouxe Roberto Zanevski, Renato Lage, Fábio Ricardo, né? Lousada, Max. Alexandre, Lousada, Max e tal, e de repente... Joãozinho 30. Joãozinho 30, aí de repente não, né? A gente fala de repente porque Claro, a gente direciona o programa para o público que não conhece tanto o carnaval. Mas quem conhece sabe que vocês têm uma trajetória muito bacana. Qual foi o momento mais importante nessa trajetória anterior à Grande Rio? Que é evidente para mim, pelo menos, que essa posição de vocês com relação à Grande Rio é sem dúvida a mais importante da carreira dos dois. Né?
É engraçado que você comentou esse momento de mudança da Grande Rio, né? Só que a gente acaba chegando nas 3 escolas em que a gente trabalhou, né? Na Santa Marta, na Cubango e na Grande Rio agora, né? Tirando o Sossego, essas 3 escolas passavam por momentos turbulentos muito grandes. O Santa Marta que foi a primeira escola que a gente pegou na Intendente Magalhães, junto com eu, mais 6, né? O Léo junto, eram 7 Eram 7 carnavalescos. carnavalescos, era uma 7 comissão. carnavalescos? 7 carnavalescos formados. Inclusive, me parece que, né, respondendo parcialmente essa pergunta, quais os momentos mais importantes, eu acredito que o primeiro grande momento importante foi esse. Exatamente. Né? Foi a reunião de 7 cabeças completamente diferentes, com formações totalmente diferentes, e uma vontade em comum que era experimentar, né? E vocês criaram uma estratégia de trabalho dentro, ou foi naturalmente? Foi natural? A gente meio que dividia, porque Santa Marta estava no último grupo. Então, a estratégia comandada pelo Eduardo Gonçalves, né, de reunir essas pessoas todas. Gonçalves, meu amigo Eduardo. Pois de reunir todas essas pessoas para tentar reerguer o Santa Marta, a escola que ele já tinha trabalhado, foi de fato todo mundo poder ajudar onde podia, quando podia, porque... Uma ação coordenada, então. Foi Exato, uma coisa... foi. Sim. Porque a gente não tinha grana, a escola não tinha grana. No último grupo das escolas, então era um momento assim de realmente tentar todo mundo se doar um pouco para conseguir fazer a escola, o Santa Marta para a Avenida. E com essas visões distintas, porém complementares, né? Então, o Eduardo, né, o Edu trazia ou levava para o Santa Marta, né, uma bagagem, né, de uma série de carnavais que ele já havia desenvolvido e o olhar, né, da outra profissão dele, né, além de carnavalesco, que é do universo da moda. Sim. E conseguiu reunir em torno dele o Gabriel, que tem essa formação um pouco inusual, né, relações internacionais, mas que já trabalhava como assistente na Cidade do Samba desde 2007. Sim. Eu que vinha do direito, né, e das letras para estudar literatura aqui no Rio, era recém-chegado na cidade, mas já queria trabalhar com o carnaval, era apaixonado desde a infância. O Vitor Saraiva do cinema, o Rafael Gonçalves da EBA, né, da Belas Artes, onde agora eu estou professor substituto, né? Também é muito legal essa troca. O Fabato, né, o Fábio Fabato do jornalismo, com esse olhar da mídia, né, de dentro dos espaços midiáticos, e o Vinícius Natal da antropologia. Nossa, esse é o sonho de qualquer dirigente. Isso gerava, né, um caldo de discussões que era muito interessante. E é isso que o Gabriel falou, o cenário era uma escola do último grupo, com poucos recursos, então a gente fazia praticamente tudo, né? E é claro que ao longo da trajetória a gente foi vivenciando outras experiências, e um outro ponto de virada foi a chegada na Cubango, né? Depois de um ano sem assinar Carnaval, que foi 2017, para desenvolver um enredo sobre o Arcebispo do Rosário, que felizmente foi bem sucedido e começou a projetar, né, o nosso trabalho para um público muito maior, porque infelizmente o Carnaval da Intendente Magalhães ainda é bastante invisibilizado. Como é que vocês entendem essa questão da privatização do Carnaval do Rio de Janeiro, sendo ela parcial ou total? Bem, nós ainda não conversamos em profundidade sobre isso, até porque o ritmo de trabalho é intenso e é uma questão extremamente delicada, né, nebulosa, instável. Eu acredito que ninguém ainda tem uma resposta pronta, porque a gente ainda não compreende exatamente qual a real dimensão disso, né, quais as proporções disso. Mas me parece, acredito que o Gabriel, né, compartilha desse pensamento por tudo aquilo que a gente entende por carnaval e aquilo que a gente debate rotineiramente, né, que o carnaval precisa ser compreendido em sua dimensão sociocultural, enquanto grande manifestação cultural da cidade do Rio de Janeiro, do país, enquanto festa, né, que é uma festa para além do espetáculo midiático, né, e que esses aspectos que para mim são os mais relevantes, né, daquilo que circunda um desfile de escola de samba, essa dimensão da tradição, a dimensão da memória, daí a importância dos departamentos culturais, né, e da atuação de tantos agentes que possibilitam esse trânsito entre as escolas de samba, as universidades, os demais espaços de sociabilidade, de ensino, pesquisa, extensão, etc. Isso não pode ficar de lado de qualquer discussão, né, que
que se propõe a pensar os rumos do Carnaval Carioca, os rumos da Liesa, os rumos dessa estrutura, né, de desfiles que a gente conhece hoje. O que eu vejo, eu acho que o que eu vejo hoje, o que me parece quando você fala da coisa nebulosa, é que existe uma divergência muito grande de alguns interesses. Sim. Exatamente. Então, eu acho que nós temos aí um núcleo de carnavalescos que provém de uma estrutura totalmente com peso cultural, e você tem uma direção que está com a cabeça voltada para outro tipo de necessidade, que sem dúvida nenhuma é necessidade financeira, que é importante. Então, acho que o que vai fazer com que o carnaval se reerga dessas cinzas todas, justamente essa conciliação. Sim. Entender que o cultural é tão ou mais importante que o financeiro. Agora, esse elo, né, que eu não consigo achar na minha cabeça, qual seria esse elo? Como seria? Nós conversamos com o Leandro e o Leandro fala outra coisa: carnaval não é só a Marquês de Sapucaí. Sim. Né? O que está acontecendo com a cultura como um todo, né? Como um abraço enorme em todos os segmentos. Né? Então, é uma estrutura que tem que ser muito bem consolidada, porque ela está totalmente deteriorada. Totalmente deteriorada. É teatro, é cinema, é tudo. Então, até você reerguer isso, até você estruturar isso, você começar, eu tenho muito medo disso com relação ao carnaval. Né? Porque, culturalmente falando, eu sou totalmente ligado ao carnaval, minha vida é o carnaval. E vejo cada vez mais essa coisa se esvaindo com discussões que não sabe onde vão chegar, né? Eu não consigo ver aquela figura, sabe aquela figura que chega e fala: não, vamos fazer assim, vamos por esse caminho, né? E eu acho que para vocês que estão chegando agora, que têm uma visão totalmente diferente de tudo que acontece aqui, deve ser muito difícil saber que, poxa, justamente no nosso momento, eu acho que isso deve dar um gosto diferente para vocês, de buscar mesmo, de fazer e de mostrar que existe a possibilidade de seguir em frente, não é isso? O que acontece é que agora, com a possibilidade do enredo que a Grande Rio nos proporcionou, que é o enredo sobre o Joãozinho da Gomeia, o Catalão de Irá, a gente ganhou um gás nessa criação. Então a gente está trabalhando bastante felizes, né, Léo? Está trabalhando com bastante vontade, porque era um enredo que, dentro das negociações da escola, com sugestões, era um enredo que já vinha circulando ali dentro da diretoria, a gente chega e aposta. Então, se a gente está com vontade, está com gana de fazer esse enredo, eu acho que o trabalho está fluindo melhor. Então, a gente está nesse momento um pouco turbulento de criação, muita coisa acontecendo, figurinos desenhados, alegoria desenhando. Foi um enredo que rendeu bastante relação fora da escola, né? A gente está indo muito a Caxias para dar entrevista em alguns terreiros, para ver a peça. Porque o Joãozinho da Gomeia foi uma figura importantíssima na parte espiritual. E é uma figura extremamente polêmica e carnavalesca, porque era um agente carnavalesco extraordinário, destaque, desfilante, folião, que está possibilitando, como o Gabriel disse, uma série de pontes com círculos culturais, né, como a gente fala, aparentemente distintos, aparentemente longínquos, mas que, na verdade, no meu entendimento, é tudo uma coisa só, né? Quando a gente consegue estabelecer essas parcerias, esses diálogos, e aí, né, voltando a essa discussão do carnaval, eu acredito nessa micropolítica, né, nessa ocupação dos espaços. É um trabalho de formiguinha, às vezes é árduo, às vezes parece, né, toma um tempo muito maior do que a gente imagina. O desânimo é imagina. maior, né? Mas a gente vai lutando ali, vai tentando construir algo, né, coletivamente, por meio dessas parcerias, dessas pontes, desse diálogo permanente, de modo a conceber algo que seja culturalmente muito potente, né, e que fale algo, ou seja, que seja um discurso muito poderoso para uma determinada comunidade, para o desfile das escolas de samba como um todo, né? Então nós estamos com um diálogo muito estreito com o Museu Nacional, né, que possui um núcleo, né, de pesquisa dedicado a essa articulação entre escolas de samba e religiosidade. Então, nosso trabalho, né, vai ser etnografado pelo Museu Nacional, pela Renata Menezes e o Lucas Bartolo.
Estamos conversando com uma série, né, de agentes ligados ao Povo de Santo, né, Movimento Negro de Caxias, representantes do movimento LGBT de Caxias, as quadrilhas juninas de Caxias. Olha a extensão, a potência, né, que exatamente. Um personagem, né, consequentemente Com um certeza. enredo, consegue depois de anos, né, catalisar todo esse entorno, todo esse envolvimento. Eu acredito que isso expressa esse nosso entendimento, já que ocupamos este espaço, que é um espaço tão potente, né? O cargo de carnavalescos da Grande Rio, que é uma escola do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que possui uma visibilidade global. Né? Vamos articular em torno disso o máximo de agentes possível para construir algo, né, que consiga, né, atender aos interesses, né, e aí aglutinar essa massa de pensamentos, de Essa divergências, inquietação, né? essa inquietação. Nós chegamos ao status de carnavalesco, por isso que eu falo que as coisas estão muito mudadas. Chegamos ao status de carnavalesco. Então daqui para frente é só desenhar carro, alegoria e fazer enredo. Não é mais seria assim, muito fácil, né? né? Eu vejo que essa nova geração, repito, o termo geração, eu estou usando muito, ela traz essa bagagem cultural e uma visão totalmente diferente do que era anteriormente. Então, isso torna o Carnaval de 2020, faz com que se gere uma expectativa maravilhosa com relação a isso. Porque acho que a gente vai espirrar cultura para tudo quanto é lado. A gente vai respirar cultura para tudo quanto é lado. E de algum momento isso vai tocar as pessoas que estão ali. De alguma forma isso vai tocar os dirigentes. De alguma forma isso vai tocar os governantes. De alguma forma isso vai chegar no objetivo que cada um quer. Então, eu acho que a presença de vocês no grupo especial, a presença dos meninos que já foram entrevistados nessa temporada toda, que é dedicada aos novos que vieram, isso, repito, dá uma oxigenação cultural muito bacana. Acho que isso começou um pouco lá com o Leandro, é um representante fortíssimo dessa nova geração, né? Esteve com a gente aqui também. Então, eu acho bonito o que está acontecendo com o Carnaval do Rio, apesar da gente estar no olho do furacão. Sim. Sim, verdade. Então, quem sobreviver vai ser muito feliz. E a peneira, você sabe que funciona. Né? Ah, sim, bastante. Entra todo mundo, aí chique. Vai ficar só o... O Vinícius Natal, né, que é um dos autores da pesquisa do enredo, que trabalha com a gente desde o primeiro ano de Santa Marta, né, lá em 2013, no já longínquo 2013, ele fala que o nosso trabalho acaba sendo quase uma etnografia carnavalesca, quase essa pesquisa, esse olhar antropológico mesmo, e a gente consegue trazer, né, absorver essas narrativas. No caso do Joãozinho da Goméia é interessante porque existe uma disputa muito grande entre as narrativas escritas, então aquilo que a gente encontra sobre ele nos livros, nas teses, nas dissertações, e a memória oral. E essa memória oral, ela precisa ser buscada, né? Ela precisa ser acessada porque ela está viva, circulando aí pelas vocês ruas. fazem toda essa Exatamente. para poder buscar. Levar, por exemplo, para o Barracão da Grande Rio, como já levamos, a mãe Sandra da Goméia, a mãe Céci Caxi, que é a herdeira, né, do trono do Joãozinho da Goméia, do terreiro de Caxias, né? E ela apresentou uma série de ideias, uma série de relatos, né, da vivência que ela teve com ele até os 10 anos de idade, que é algo que a gente não encontra no material que está disponível. Olha, a mesma coisa, isso também talvez vocês tenham cuidado também de fazer com que isso se torne uma coisa de fácil entendimento. Sim, claro. Eu acho que o grande desafio de um enredo com esse peso cultural, que é a história do Joãozinho da Goméia, ele precisa ser uma coisa que toque o público de maneira objetiva. E aí a gente consegue isso através de quê? Do meu entendimento. Um bom samba de enredo, né? Uma boa apresentação alegórica de fácil entendimento, porque a dinâmica do carnaval não te dá mais tempo de ficar olhando, aquilo ali deve ser, já foi. Já aconteceu. Né? Então, eu acho que o grande desafio embora tenha todo esse estofo que você relatou aí, que é maravilhoso, acho que importantíssimo é você ter chegar ao coração do público. O primeiro público que a gente atinge, né, é o da comunidade. É o primeiro que a gente vê assim a reação. Então, quando a gente começou a pesquisar os enredos, e principalmente a gente botou na frente o enredo do Joãozinho da Goméia, a gente falou, a gente quer esse, a gente estava olhando a comunidade. Muita gente vinha pedir, mandava mensagem nas redes sociais, e quando a gente ia para a quadra, vinha falar, a gente precisa desse enredo, a gente precisa se ver na avenida. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente começa agradando a comunidade. A cidade de Caxias. Trabalha com essa noção de pertencimento, de representatividade,
a ponto de ter sido o 8º assunto mais falado Pois é. no Twitter do Brasil, primeiro do Rio de Janeiro. Depois daquele... Impressionante. Foi uma repercussão muito maior do que a gente imaginava, né? E eu, só complementando, né, recentemente num debate que ocorreu em Vitória, né, no Espírito Santo, uma pesquisadora que estava lá, ela comentou, né, que ela entendia que os nossos trabalhos, tanto o desfile sobre o Bispo do Rosário, quanto o Ibacubango, e mesmo os anteriores, né, o Manuel de Barros, eles são eles podem ser classificados como narrativas emocionais. E que essa era uma característica interessante. Eu não tinha ouvido isso ainda, não tinha parado para pensar nesses termos, mas me parece que é um ponto em comum. É um fator importantíssimo para um bom nesse desfile, emocional, né? por meio das imagens, por meio, né, da cromática, porque é O algo samba. também para ser fluido, né? Para ser encantador, né? Para causar esse momento de maravilhamento, de encantamento, de pertencimento, de festa, né? Então, cada componente da escola, ele precisa se sentir bonito, precisa e se outra sentir coisa, importante naquela narrativa. Eu ouvi isso de um colega carnavalesco, o componente quando chega na avenida e se vê bem representado, né? Ou na sua indumentária, que ele fala, pô, eu tô bonito, eu tô... Né? Quando ele chega e vê a alegoria, ele fala, cara, eu tô sendo bem... Então, ele, quando se vê bem representado, né? Parece que aquilo potencializa... Ele leva isso para a certeza. avenida, né? Ele leva para o desfile. E uma coisa que eu percebi, que eu assisti em algum momento, não me lembro onde, é o cuidado do trabalho de vocês. Ele é tão refinado que eu acompanhei a montagem da logomarca, né? Do logotipo da escola e do tingimento, da textura. Quer dizer, o que nesses tempos de imediatistas seria só, fulano, olha só, eu quero uma logo assim, com esse tipo de letra, e na mão de vocês isso se tornou quase como uma defesa de tese, porque vai e tingir, e estiquei, e fui buscar as referências aqui e ali, então aquilo é muito bonito de se ver, onde o mínimo detalhe, né, aqui é uma logomarca, um logotipo que vai entrar, o mínimo detalhe é tratado com esse refinamento cultural. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é talvez um credenciamento a um belíssimo desfile que eu tenho certeza que vai vir por aí. Porque acaba que quando a gente começa a pesquisar as referências para o desfile, tantas referências do que a gente vai querer levar de fato esteticamente, discursivamente, a gente já vai pensando em como transmitir isso através da logo, para as pessoas também terem um entendimento, e aí volta para aquela sua pergunta, para na avenida isso ter uma leitura. Quer dizer, ela deixa de ser simplesmente um anúncio do enredo para ser parte. Com certeza, Faz é mais parte. uma das peças da montagem, né, desse grande quebra-cabeça que é um desfile de escola de samba, né? Não é apenas um acessório. Ali a gente já entende um pouco, já experimenta, né? A gente falou no início de experimentação, aquilo que a gente pode trabalhar, né, em termos de potência criativa neste enredo. Então, os nossos, né, cartazes foram desenvolvidos pelo Antônio Gonzaga, que é um designer que trabalha com a gente, né? Agora é membro da equipe de criação, e foi produto de longos dias de Isso é uma estudo, debate. particularidade que é difícil de ser visto. É isso que eu falo por experiência própria. Né? É uma particularidade difícil de ser vista, essa preocupação em fazer exatamente da maneira que passe a ideia. Então, eu acho que isso é uma marca muito importante no trabalho de vocês. Vamos beber alguma coisa? Vamos beber um mineirinho, que é o sabor dos bons tempos. Da minha terra. Existe uma referência aí, né? Acho que está no imaginário de todos nós. É verdade. Então vamos terminar essa entrevista com Gabriel Haddad e Leonardo Bora, os atuais carnavalescos da Grande Rio, que vão fazer um belíssimo enredo sobre Joãozinho da Goméia. Brindando com o nosso mineirinho, muito obrigado. A gente te agradece. E que sobrevivemos esse carnaval. Né? Pois é, Com certeza, sambando na ventania.